em martelete demolidor de médio porte da Bosch GBH 4DFE. Um martelete aí de 750 watts com 3 estágios de seleção de impacto, né? Um apenas furar, um ele fura e bate, e o outro ele só executa a função de bater do martelo. Chegou aí na nossa assistência com o seguinte problema: trocou os carvões e parou de funcionar. Vamos estar aí realizando primeiro a desmontagem da manopla, que é a parte onde fica o interruptor elétrico, para a gente estar averiguando aí a situação do cabo a princípio e também a situação do interruptor. A fim de que nenhuma medida que a gente efetuar no interruptor seja assim equívoca, é necessário assim tirar um carvão, né? E aproveitar para ver a integridade dos mesmos que foram trocados. Com o auxílio de uma espátula curvada, né? Ou uma haste curvada, saca o carvão normalmente. Percebo que ele está novo, ele não está em péssimo estado, ele está ainda em bom estado. E com isso eu consigo realizar as medições no estator e as medições no interruptor. Porque como ali é um contato direto, pode dar um falso positivo no momento de teste de continuidade, né? Então é muito necessário às vezes tirar um carvão ou tirar os dois carvões. E no terminal eu coloco uma ponteira de prova do multímetro na escada de continuidade. E o outro, basicamente segurando na outra mão, eu vou constatar que tem uma fase só entrando no interruptor. Próximo procedimento aí é testar se há algum curto, alguma descontinuidade por parte das bobinas. Elas também estão em perfeito estado, não apresentam avarias. Então a causa elétrica pode ser o cabo, a princípio. Nessas medições que eu estou fazendo aí, tudo indica que seja o cabo. Os carvões realmente estão novos, foram trocados recentemente. O rotor, vocês vão ver mais à frente que ele não possui graus de desgastes, né, muito excessivos. Existem alguns desgastes, alguns detalhes, mas nada que vai interromper o funcionamento ideal e perfeito da máquina. Primeiro teste ali no interruptor. Não vai dar para ver direito, mas mais à frente eu ainda farei um teste sobre o interruptor para vocês terem uma ideia melhor aí. Basicamente é um terminal de fase de alimentação de entrada para um terminal da bobina que está vindo do estator, né? Ele apresenta continuidade, porque é um contato direto. Agora, quando existe aquela variação que eu tenho que apertar o interruptor e medir a outra saída, aí não tem a continuidade. Significa então que eu tenho problemas aí relativos à parte do interruptor. Agora um teste mais aflorado aí, mais demonstrativo eu diria. Faço a medição do cabo. Pode perceber que ele bate continuidade em 2 estágios. Significa que tem uma fase ali que ela está rompida ou semi-rompida, né? Faço a medição, como eu disse anteriormente nos contatos aí, um contato é direto, o outro contato não tem interação quando eu aperto, e o contato de cima, que era para eu ter uma interação direta com o contato da linha elétrica de cor azul, eu não tenho esse contato. Então eu tenho um problema de mau contato no cabo de alimentação e tenho problema também no interruptor desse martelete. Um detalhe muito assim específico que eu posso passar para vocês é que sempre que der problemas no interruptor, seria necessário você fazer uma análise mais detalhada, fazer uma abertura do interruptor para ver se não tem algum componente ali que só com uma raspagem não dá um contato efetivo, alertar o cliente que dá para usar aí por 1, 2, 3 horas, né? E tudo isso eu posso disponibilizar para vocês, quem tiver curiosidade e interesse, esse manual que eu criei sobre esses tipos de interruptores, né? Um manual assim completo e que eu deixo bem claro, se não for um problema tão grave, pode fazer um reparo, né? Agora, se for um problema mais acentuado, onde os componentes internos estão queimados, os contatos estão derretidos, a carcaça interna está derretida, né? É necessário realizar a troca. Esse tipo de procedimento eu costumo fazer para deixar o cliente bem a par da situação.
E como a gente pode ver no caso desse interruptor, ele está queimado justamente no contato superior lá em cima, né? E a carcaça também foi junto, né? O terminal basicamente rompeu ali. Então ele deve ser pedido, esse interruptor. Não tente fazer gambiarras, não tente fazer reparos, porque você pode danificar, né? Ou causar um acidente de trabalho no proprietário da máquina. Então, se estiver num estado muito a grosso modo ruim, troque, opte por trocar. No manual está lá escrito como abre esse interruptor e também como você faz um reparo mais eficiente no mesmo. Depois de analisar que a gente não tem problema no rotor, nas escovas, no estator, e sim um problema em uma das fases de acionamento, né, do interruptor, na única fase de acionamento do interruptor, e também um mau contato no cabo elétrico, em uma das fases de entrada do cabo elétrico, a gente vai fazer a desmontagem por semi-completa, né, não vai ser completamente, da parte do rotor, da parte do martelete em si. Eu digo que a desmontagem é semi-completa, mas isso vale para a parte ali do martelo. Isso porque não é necessário você fazer uma desmontagem por completa, porque as peças internas ali, vocês vão ver mais para frente, que não apresentam um desgaste efetivo. E para quem tem curiosidade, né, novamente, para quem tem interesse, pode deixar aí nos campos dos comentários que eu darei um jeito de encaminhar para você um manual que está em alemão, inglês e português. Esse que está aparecendo aí, descendo no canto direito, né, da tela. É um manual de desmontagem, né? E esse manual aí está em 3 línguas diferentes. Se eu não me engano, também está na versão espanhol. Você consegue realizar através dele a desmontagem por completo. Uma coisa muito curiosa desse martelete, né, enquanto dessas informações de desmontagem, foi o rotor. O rotor eu notei que ele tem uma forma hexagonal, né? Porque ele tem um acoplamento hexagonal na parte do pinhão, né? Que eles chamam na vista explodida, que vai estar mais para frente também. Olha lá. Esse acoplamento de forma hexagonal do conjunto do pinhão. É uma inovação, eu achei diferente, diferenciado, embora esse martelete já esteja assim atrasado, né, em teoria, porque esse martelete é um pouco antigo. E eu percebo que esse martelete já foi aberto aí. Porque esse rotor, né, essa parte de ventilação, né, ele não costuma sair tão facilmente na mão assim. Ele não é encaixado, ele é grudado mesmo com cola. Então eu achei um pouco esquisito. Só que depois de muitas pesquisas, depois de ler esse manual, eu descobri que realmente ele é solto. Porque embaixo dele vai um guia de ar, né? Aquela peça preta ali embaixo na mesa. Então para soltar o rotor, eu vou pela parte de trás, com leves empurrões na parte entre o rolamento e as coletoras do rotor, né? Com muito cuidado para não danificar. E o rolamento e o rotor, que é o induzido, também chamado, ele acaba saindo aí com uma devera facilidade. Você tem uma marca de uso no rotor, mas você não tem as escovas, as coletoras do rotor em degrau, não tem desgaste, não tem problemas na bobina, não tem marca de queimado. Então tá tudo bem com o rotor, tá tudo bem lá com a escova. E também analisando ali a parte do estator, eu não tenho um problema, né? Até porque as bobinas estão inteiras, novinhas do estator. Então eu vou ter problema mais, novamente dizendo, no interruptor e no cabo elétrico. Agora adentrando ao martelo, primeiro passo antes de fazer a abertura da parte da capa frontal e a retirada da ponteira, né? Vale lembrar que esse martelete tem 2 tipos de ponteira. Você consegue fazer a troca dessas ponteiras, né? É bem interessante o mecanismo de troca, só você girar e ela sai. Mas eu preferi fazer a abertura dela, ó, uma chave de fenda por dentro ali, da parte da capa frontal. Depois tem um anel elástico, né? E por aí vai. O que eu posso dizer é, esse martelete, ele é um martelete demolidor assim, né? De porte médio. Martelete rompedor, né? Muito eficiente em construções, né? Já é mais um uso mais intensivo, né? Não é um uso assim extremamente profissional que vai derrubar a sua casa inteira. Não espere isso dele, ele vai fazer um trabalho coerente, um trabalho digno com o tamanho dele. O ideal é que você não force muito esse tipo de máquina, né? Esse maquinário ele apresenta alguns desgastes, apresenta vazamento de graxa, então sempre que necessário faça uma manutenção periódica quando vocês estranharem algum som nele.
quando ele não tiver com um batimento adequado, que ele estiver fraco. Procura aí uma assistência técnica, assim como eu mencionei no começo do vídeo. Não tente fazer reparos desse tipo em casa, porque essa é uma máquina um tanto quanto complexa, né? Ela é muito delicada, ela é muito complexa e existem alguns pontos de engraxamento. Mesmo passando todos os materiais para vocês aí, como eu estou disponibilizando, né? Que eu disse que os vídeos irão ficar cada vez mais enriquecidos, mais profissionais mesmo, né? É ideal que vocês busquem sempre uma assistência técnica, né? Se vocês tiverem curiosidade de abrir, fale na assistência técnica: olha, eu abri, não dei conta de montar, que ficará tudo bem aí. Só não percam as peças, juntem todas as peças, e é isso. Como vocês viram aí que eu falei, se você girar, né, essa ponteira, ela acaba saindo, né? Porque ela tem 4 travas, né? Que são 4 esferas acopladas dentro dessa canva aí, né? Desse cilindro, né? Agora, a segundo momento, vou fazer a retirada ali da onde a pessoa segura, né? O cliente segura, né? O operador da máquina segura, como uma forma de guia, né? De precisão. E vou continuar a desmontagem dele por completo. Detalhe bastante interessante que está contido naquele manual de desmontagem é para tirar esse seletor, né? Se você tirar esse seletor, você não consegue tirar a capa e não consegue ter acesso interno. Esse ângulo aí formado, ó, é 45 graus, né? De inclinatura. Com 45 graus você consegue fazer a retirada do seletor por completo. Já vi ali, ele não apresenta nenhum desgaste. As peças, tanto da parte frontal da ponteira, que é trocável, né, removível, estão boas. A parte do motor está bom, né? E vocês podem perceber que não é um motor tão grande, é um motor de 750 watts. Agora, a informação que eu não tenho é se ele é 750 watts de pico ou se ele é 750 watts nominal, né? Faço a retirada aí dos 4 parafusos da carcaça, né? E vou dar continuidade aí no processo de desmontar, sempre se atentando, sempre lembrando onde vão os parafusos, sempre lembrando aí as medidas, para que não aconteçam erros ou equívocos, né? Eu tenho aí um parafuso intruso, né? Que ele não quer sair por nada, né? Mas aí acaba saindo tudo, graças a Deus. E é isso, aí eu tenho a parte do cilindro, da parte do engrenamento, da parte do eixo castelo e tudo mais. É um martelete bem barrudo, você vê que ele é diferente daqueles GBH 22, ele é bastante parrudo, ele é um martelete assim mais profissional, você vê que ele é de uso mais intensivo pela distribuição mecânica que ele tem, né? A parte lá do percursor, né, ou precursor, não tem problema também, está em perfeitas condições. E agora eu vou ensinar para vocês aí como é que vocês fazem a retirada, né, desse cilindro. Só que antes, ó, note que por essa ferramenta ela ser consideravelmente eletropneumática, como eu comentei em outros vídeos de martelete aqui no canal, eu tenho uma excelente vedação, uma excelente sucção na parte do embolo e do cilindro, essas peças que eu acabei de mexer. O embolo é a parte de dentro, né, esse pininho, e o cilindro é a parte mais externa. Uma coisa interessante aí que eu notei na parte de trás dele é que ele tem um torque muito exacerbado, né? Muito grande. Que ele tem um sistema de engrenamento muito bom e muito completo. Eu achei, na minha opinião, né? E fazendo aí a análise, eu percebi e também alertei o cliente de que no engrenamento da haste, né? Desse fuso, eu tenho um leve desgaste. Esse leve desgaste significa que a engrenagem helicoidal, né, desse fuso, ela apresenta um leve desgaste, porque esses helicoidais estão finos, né? E já aproveitar e dizer que no canto direito aí, tá lá o interruptor que eu selecionei, né, pelo site da Via Explodida da Bosch, que é uma das peças que eu realmente irei trocar. Ó, o conjunto pinhão aqui do lado esquerdo que eu estava falando para vocês, o acoplamento hexagonal. E a outra parte que seria interessante o cliente realizar a troca seria
desse fuso, né? Aí vale lembrar, para vocês que têm curiosidade e interesse, tá aí do lado a via explodida e embaixo os códigos. Olha que acoplamento fascinante. Você tem aquela parte hexagonal na cabeça do rotor e o hexagonal na base do pinhão. Então isso faz com que, né, é um sistema de distribuição novo, assim, um sistema de distribuição mais simplificado, eu achei. Mas mesmo assim ela é muito robusta, né, e muito mais intensa pela percepção de torque que eu tive. Agora eu vou ensinar para vocês como é que eu tiro essa parte do rolamento excêntrico e do cilindro com embolo. Chave de fenda eu vou lá, bato num grampo de um lado, leve batida, e ali eu faço uma alavanca. Ele se desprende, ele simplesmente pula. Eu tiro essa trava U, né, que é uma alavanca, é uma trava U mesmo, chamada pela via explodida. Nada mais é que uma trava de contenção ali da parte superior de uma das engrenagens. Perdão, das engrenagens não, do rolamento axial. E com isso eu consigo fazer a retirada. Primeiro eu tiro o rolamento axial, depois eu tiro o cilindro. Também estão em perfeitas condições, martelete assim muito bem conservado. Só o nível de graxa que eu achei um pouco abaixo do necessário, né? Mas tirando esse fator aí, não vi nenhum problema. Geralmente dá muito desgaste na parte ali da haste desse rolamento axial, né? Nas engrenagens ali, numa análise, não percebi que elas estão finas, como naquele naquele engrenamento helicoidal do fuso. E por fim, naquela parte do pivô, né, normalmente que encosta naquela parte que eu tô com a mão esquerda agora no vídeo, não achei nenhum risco ou detalhe de desgaste. Realmente um martelete assim que está sendo respeitado, muito bem cuidado. No mais aí então, seria essa análise, todos os componentes em perfeitas condições. O cliente ele vai ter que trocar ali a parte do cabo, né? Só que devido a algumas análises posteriores a essa, eu notei que na verdade é o macho da tomada que está rompido, né? Então ele teria que trocar esse fuso do engrenamento, certo? O interruptor e o macho da tomada de acionamento.